Olá! Hoje a gente mergulha num tema super relevante, baseado no trabalho da psicóloga Mônica Leite. É sobre uma transformação que está acontecendo, sabe? Meio silenciosa em todo o Brasil. Milhares de mulheres cristãs sentem um forte chamado para entrar no mundo digital, mas parece que tem alguma coisa segurando, uma força que impede o avanço. Vamos entender juntos o que é isso. E o conflito central é exatamente este. De um lado, existe um desejo muito forte e super legítimo de gerar uma renda, de ajudar a família, de colocar os próprios dons a serviço. Mas do outro lado, tem uma força oposta, gigante, resumida em uma única palavra: medo. É essa verdadeira batalha interna que a gente vai desvendar agora. Tá, mas de onde vem tanto medo? Isso não é uma coisa que surge do nada, né? Para a gente entender de verdade, precisamos cavar um pouco mais fundo, descobrir o que está na raiz dessa resistência toda. A pergunta que não quer calar é essa: por que existe tanto receio em abraçar o digital? A resposta, como a gente vai ver, é bem surpreendente. Tem muito menos a ver com a tecnologia em si e muito mais com a nossa bagagem de vida, com a história de cada uma. E aqui está a primeira grande sacada da nossa fonte. O medo principal não é do celular, do computador, das redes sociais, não. É o medo de cometer um erro. O medo de falhar. E esse sentimento, claro, está totalmente conectado com as experiências que já vivemos. Então, o ponto-chave é o seguinte: esses medos que aparecem na superfície são, na verdade, sintomas. Sabe, sintomas de crenças muito profundas que foram sendo construídas ao longo de toda uma vida a partir de experiências na família, na sociedade e até na igreja. Agora que a gente já entendeu a raiz do problema, vamos fazer um exercício. Vamos olhar de perto e desconstruir 4 das crenças limitantes mais comuns que foram identificadas no material de origem. Vamos ver como elas aparecem e qual é a verdade por trás de cada uma. Ah, esse aqui é um clássico. Talvez seja a frase mais ouvida. Aquela sensação de que tecnologia é um bicho de 7 cabeças, um outro universo para o qual a pessoa simplesmente não leva jeito. Parece uma barreira impossível de cruzar. E agora, olha só que mudança de perspectiva incrível. A questão não é falta de capacidade ou de inteligência, de jeito nenhum. A questão é a falta de um ambiente seguro para aprender. Um lugar onde errar não seja motivo de crítica, mas seja visto como parte normal do processo. Muitas vezes, essa crença nasceu de críticas no passado ou da simples falta de incentivo. A segunda crença toca num ponto que dói, né? O medo de investir tempo, dinheiro, energia e, no fim, não dá em nada. O medo do fracasso e da frustração que vem com ele. E, de novo, a análise vai mais fundo. O medo, na real, não é do negócio digital em si. É o eco de dores antigas, sabe? De outras tentativas na vida em que talvez não tenha havido apoio, ou que o resultado foi difícil. Ficam marcas emocionais. E o medo é de sentir aquela dor de novo. Essa crença é super poderosa, principalmente no contexto da fé. É o medo do julgamento alheio. O medo de parecer interesseira ou de que a busca por uma renda possa, de alguma forma, manchar um propósito que é espiritual. A fonte nos traz uma clareza bíblica muito boa aqui. O problema nunca foi o dinheiro em si, mas o apego a ele, a ganância. Usar os talentos que Deus deu para abençoar a vida de outras pessoas e, com isso, sustentar a própria vida, isso não só é válido, como é um princípio. E, por fim, a crença da sobrecarga. Aquela sensação de que a rotina já está no limite, já está exaustiva e que colocar mais uma responsabilidade seria simplesmente impossível. É um medo de não ter mais energia para começar uma nova jornada. Isso aqui é brilhante. Mostra como uma rotina digital, quando bem organizada, pode ser o contrário do que se imagina. Com o direcionamento correto, em vez de ser mais um peso nas costas, o digital pode virar uma ferramenta de libertação, que cria mais tempo, mais flexibilidade e até mais espaço na mente. Bueno, depois de entender essas crenças que tanto limitam, que tal a gente ver um exemplo real? Uma história de alguém que conseguiu superar tudo isso. A jornada da Rinivalda mostra como essa teoria toda funciona na prática. Mas essa da história dela é muito importante entender isso aqui. O que paralisa as pessoas, na maioria das vezes, não é a falta de informação. A internet está cheia de informação. O que paralisa é a falta de segurança, a falta de uma comunidade, de um direcionamento claro e, principalmente, a falta de um primeiro passo que seja simples, que seja possível. Essa
era Renivalda, uma mulher de 42 anos, cristã, mãe, que sentia na pele exatamente as crenças que a gente acabou de conversar. As palavras dela são o eco da insegurança que tantas outras mulheres sentem. E agora, vejam só como o caminho dela foi simples e acessível. Ela não precisou fazer um investimento gigante logo de cara, não. Começou com o que estava disponível de graça, foi se fortalecendo por dentro com o que aprendia e só depois deu um pequeno passo de forma mais estruturada. E aqui está a grande virada de chave. A descoberta da Renivalda resume tudo. A mudança começou de dentro para fora, no momento em que ela entendeu que o problema nunca foi a capacidade dela, mas sim a falta de um ambiente com apoio e com direção. A história dela nos leva, então, a uma conclusão muito importante sobre o que é e o que não é essencial para a gente começar essa jornada no digital. É fundamental a gente desmistificar isso aqui. Não é preciso ser perfeita, não precisa saber tudo antes de começar, não precisa ter o computador mais caro e nem precisa ter experiência prévia. Na maioria das vezes, essas barreiras somos nós mesmos que colocamos. Então, o que realmente faz a diferença é começar. Simples assim, mas não de qualquer jeito. O essencial é dar o primeiro passo certo, com a bússola apontada para a direção certa e, se possível, dentro de uma estrutura que dê suporte. E para a gente fechar esta análise, a fonte nos mostra um caminho bem prático. É um modelo de como pode ser esse primeiro passo de um jeito acessível para qualquer pessoa que se sentiu inspirada a começar. O caminho proposto é muito seguro, ele é gradual. Começa seguindo canais nas redes sociais para consumir conteúdo gratuito e de valor, depois avança para materiais um pouco mais profundos que já existem e, por fim, culmina em um primeiro passo oficial, de baixo risco, mas com potencial de transformação enorme. E essa é a mensagem final, a ideia que amarra toda a nossa conversa. A jornada no digital não exige que tudo seja feito de uma vez, nem que seja perfeito desde o início. Exige apenas uma coisa, a atitude de simplesmente começar.